Olá, gente, boa noite a todos. Boa noite você de casa, você que está reunido com a sua família. Que Deus esteja abençoando você aí, permitindo você também experimentar e viver essa presença do nosso Deus. Você que está aqui nessa noite, louvado seja o Senhor. E tenho certeza que será um momento muito precioso para você. Peço que você esteja com seu coração conectado. Tem uma chuvinha fazendo um sonzinho diferente, mas não deixe ela te embalar. Seja embalado por aquilo que a gente vai estar compartilhando na palavra de Deus nessa noite. Bem, eu quero convidar a igreja, os irmãos que estão aqui e os irmãos que estão em casa, para começarmos hoje uma série que estaremos usando como temática em todo o mês de janeiro e parte do mês de fevereiro. Todo mês de janeiro é um mês em que nós estamos iniciando um novo ano, uma nova jornada, e temos novos planos. É um mês em que a gente faz muitos planejamentos, um mês em que nós repensamos muitas coisas e buscamos o direcionamento de Deus para muitas coisas que talvez estejam precisando de orientação e ajuda. E como igreja do Senhor Jesus, não é diferente conosco. Vivemos um ano de 2020 muito difícil. Ainda estamos vivendo um ano de 2000, já começamos o ano de 2021 também com bastante desafios. Mas é bem verdade, com expectativas, com sonhos, com objetivos no nosso coração de vivermos de forma diferente. Eu queria convidar você então para, nesses 2 meses, abrirmos o livro de Neemias e nós vamos fazer uma exposição desse livro e a partir desse livro refletir sobre questões importantes, como comunidade, como igreja, mas também como pessoas, como indivíduos que têm desafios, alvos e anseios no coração. Queria pedir a você que durante esse período de janeiro e fevereiro, você usasse o livro de Neemias como seu livro devocional, que você usasse a leitura desse livro durante esses meses, não numa leitura simplesmente de conhecimento, mas com leituras que levam você a refletir, a compreender e a identificar questões que devem ser aplicadas à sua vida e também ao seu ministério como igreja do Senhor. E para esse tempo, nós vamos meditar no tema que será: a cada semana a gente vai sofrer algum ajuste. O tema de hoje é repensar para reconstruir. É tempo de repensar para reconstruir. É tempo de repensarmos para reconstruirmos. Você vai observar na leitura do livro de Neemias que a palavra, o verbo construir, a palavra reconstruir vai aparecer várias vezes. É um livro que tem uma temática com a ideia da reconstrução. E você sabe bem que toda reconstrução é muito complicada. É mais fácil você construir do zero, do nada, do que você ter que reconstruir a partir daquilo que está construído. E aí você tem que derrubar, você tem que mexer. E quem já fez obra aqui morando em casa, quem já reconstruiu morando em casa, sabe como é complicado. E se a gente for parar para pensar sobre isso, não é diferente também na nossa vida e não é diferente como povo de Deus. E eu queria então chamar a sua atenção para isso. Quero chamar a sua atenção para uma outra coisa. Lendo, estudando, meditando, refletindo sobre o livro de Neemias, eu me deparei com uma série de palavras que tem início no prefixo re. Eu queria chamar a sua atenção aqui para isso. Você vai observar várias palavras
que é iniciada então com o prefixo re. A gente está usando duas nessa noite: repensar e reconstruir. Na gramática portuguesa, o prefixo tem uma função bastante interessante, porque o uso do prefixo, ele tem como característica modificar o significado das palavras, sejam verbos ou adjetivos. Nós temos alguns prefixos, se você for voltar lá na gramática, você vai observar. Eu quero falar um pouquinho com você, porque nós vamos usar do prefixo re. De origem latina, o prefixo re pode ter 3 sentidos. Toda vez que você usa essa palavra e altera o radical de uma palavra, vai gerar uma nova palavra e, é claro, vai mudar o significado. 3 coisas a gente precisa perceber que o prefixo re na língua portuguesa nos permite. Primeiro, quando você usa, ele vai trazer a ideia de repetição. Alguma coisa que vai ser repetida. Por exemplo, recarregar significa carregar de novo. Reconstruir, construir de novo. Dá a ideia de uma ação que será repetida. E é importante a gente pensar sobre isso. Na nossa vida, nós vamos experimentar muitos momentos em que esse prefixo vai estar presente, alterando uma palavra, uma ação que já era contínua na nossa vida. E aí é interessante pensar que ao usar esse prefixo na série, algumas dessas palavras vão gerar uma reflexão visando nos levar como igreja a repetir uma ação que deixou de ser praticada e por isso trouxe prejuízo para a nossa jornada. Uma segunda questão interessante é que quando o prefixo re é utilizado, traz a ideia de reforço, reforçar alguma coisa. Por exemplo, revigorar, aumentar o vigor, rebuscar, a ideia de buscar minuciosamente, revirar, a ideia de virar muitas vezes. Então, algumas palavras, quando recebe esse prefixo, ela vai trazer a ideia de reforçar uma ação, reforçar alguma coisa que talvez seja necessária para que nós possamos ir além, porque talvez, por pararmos de praticar aquela atitude, aquela ação, nós estamos da mesma forma paralisados. E existe uma terceira razão para a utilização do prefixo re dentro da gramática. É a ideia de retrocesso. Algumas palavras, quando você vai usar o prefixo, vai trazer a ideia de recuar mesmo. Por exemplo, de retroceder, de voltar atrás. Eu poderia usar a palavra retornar. Eu poderia usar a palavra reiniciar. Então, na nossa vida, há momentos em que nós seremos estimulados pela palavra de Deus em reafirmar ações, sabe? Em experimentar uma ideia de reforçar, de repetir uma ação e de nos fazer voltar a ter uma prática. E como igreja de Jesus, nós precisamos estar bastante atentos a estas orientações, a estas palavras. E pensando então na ideia do livro de Neemias, com essa ideia de repensar, ou seja, pensar de novo para reconstruir, para de repente mexer nos entulhos, naquilo que está lá inacabado, naquilo que está parado, e voltar a colocar as mãos à obra, é que eu convido você a mergulhar nesse livro. Nessa noite, numa introdução a essa série, eu quero convidar você a mergulhar no contexto desse livro, no contexto histórico desse livro. Então, eu queria trazer um pouco do contexto para você. O livro de Neemias, ele ocupa um lugar muito importante no palco da história do povo de Israel. E por que ele ocupa um lugar muito importante? Porque o povo de Israel, ele tinha, no passado, se tornado uma grande referência no Oriente. Era um reino forte, um reino muito influente. E quando eu digo isso, eu estou me referindo principalmente ao início da monarquia
o tempo dos reis a partir de Davi, personagem que falamos na semana passada. A monarquia de Israel, ela dá início com Saul, mas Saul vive uma vida de desobediência. A partir do momento que Davi assume a monarquia israelita, o povo de Israel começa a atingir um protagonismo na história, no tempo, naqueles dias no Oriente, e isso vai tornar Israel um povo temido, um povo admirado, um povo que passou a ser notado. E é interessante perceber que a partir até Davi, ou seja, em Davi, nós vamos ter esse povo unido. Você sabe que Israel era composto de 12 tribos. As tribos tinham seus líderes, e esses líderes, eles caminhavam a partir da liderança do rei. E em Davi, tornando-se essa potência que Israel tornou-se, o povo andou unido. As 12 tribos de Israel andaram unidos. Mas o reino de Davi, a partir de determinado momento, ele vai experimentar uma divisão. Salomão assume o reinado substituindo Davi. Reina e por causa do seu desejo e da sua suntuosidade, ele tornou a vida muito sofrida. Israel tornou-se uma nação que ostentava riqueza, mas no final do governo de Salomão, o povo estava sofrendo pelos altos impostos imputados ao povo. Quando Salomão morre, vai assumir na dinastia de Davi, ou seja, descendente de Salomão, o seu filho Roboão. E Roboão, ele tem a oportunidade de dar início e fazer reformas na história do povo para que aquilo mudasse. E ao invés de escutar os conselhos dos mais antigos, dos mais experientes, que orientou que Roboão diminuísse os encargos, diminuísse os impostos e aliviasse o sofrimento do povo, ele vai ouvir dos jovens como ele. E aí os jovens vão dizer, olha, se seu pai pesou a mão, você deve pesar ainda mais. Se o seu povo fez esse povo sofrer, você deve fazer sofrer ainda mais. E por aceitar esse conselho que foi completamente indevido, vai acontecer a divisão do povo de Israel. O povo vai se dividir em duas partes. No norte vão ficar as tribos chamadas do norte com base em Samaria, onde das 12, 10 tribos vão estar iniciando a sua jornada. E em Jerusalém, 2 tribos, que serão chamadas as tribos do sul, compostas por Judá e Benjamim. E aí a gente vai viver um momento terrível na história. Por quê? Essas tribos, ao longo dos anos, elas foram se afastando de Deus. Elas foram se enveredando por caminhos errados, de desobediência às leis de Deus, de desobediência à palavra de Deus. E Deus, por sua misericórdia, foi alertando o povo que se o povo não mudasse o comportamento, não mudasse a sua prática, algumas promessas que já haviam sido feitas por Deus, e eu lembro a promessa que foi feita a Moisés ainda, na constituição da nação, que se o povo se enveredasse pela desobediência, Deus usaria as nações vizinhas para corrigir a sua nação, o seu povo. E aí a gente tem as 10 tribos do norte, com base em Samaria, formando um reino. No entanto, eles envolveram-se com a idolatria. A idolatria predominou na prática das tribos do norte, desde o seu nascedouro. Desde o seu nascedouro, a idolatria foi instituída. Ainda que Deus usasse os seus profetas para alertar, o povo não ouviu. O que aconteceu? Deus cumpre a sua promessa. Então, as tribos do norte sofrerão um primeiro ataque. E aí, nós vamos ter um momento muito difícil, porque Deus vai usar a Assíria para tornar as tribos do norte cativo. O que significa isso? Eles foram levados cativos, deportados, estabelecidos entre as nações. Eles vão perder as características. Então, daquelas 12 tribos que outrora estavam unidas, agora 10 dessas tribos estavam dominadas pela Síria. E aí sofreram um baque terrível. Permaneceram as tribos de Judá em Jerusalém. E aí nós temos a base de Judá e Benjamim.
No entanto, ao invés de aprender com os erros das tribos do norte, o que Judá fez? O que as tribos do sul fizeram? Elas também desobedeceram a Deus e se enveredaram pela idolatria. O que vai acontecer? Deus vai usar uma outra nação, agora não mais a Síria, vai usar a nação da Babilônia, através de Nabucodonosor, e ele vai sitiar a cidade de Jerusalém, e ele vai destruir a cidade de Jerusalém, o muro, o templo, ele vai abalar as estruturas, e vai levar todo aquele povo para a Babilônia. E Deus já havia dito por meio do profeta Jeremias que o cativeiro babilônico duraria 70 longos anos. 70 longos anos. E como Deus cumpre a sua promessa, como Deus cumpre a sua palavra, isso vai acontecer. Durante os 70 anos que os judeus passaram no cativeiro, o poder babilônico, ele depois foi quebrado pelas forças dos medos e dos persas. E aí a gente vai perceber uma coisa interessante. Quando Neemias entra em cena, o povo de Israel já estava espalhado e o povo de Judá estava vivendo esse momento. Só que, eu não sei se você vai se recordar, existia uma promessa de Deus que depois de 70 anos de cativeiro, Deus faria com que o povo voltasse e saísse da região da Babilônia e voltasse para Jerusalém. Essa era uma promessa. Se você ler o capítulo 9 do livro do profeta Daniel, você vai observar que Daniel, o profeta que foi levado para a Babilônia com aproximadamente 16, 17 anos, que vive todo o cativeiro na Babilônia, ele lê e percebe que a promessa de Deus estava cumprida. O povo já estava na Babilônia durante 70 longos anos. E como Deus não falha na sua promessa, e como Deus não deixa de cumprir aquilo que nos promete, Deus vai cumprir. E o povo judeu, o povo de Judá, vai começar a voltar para Jerusalém. Quando nós lemos, por exemplo, o profeta Isaías, nós vamos ver que Deus já havia antecipado que haveria um homem de nome Ciro, que seria usado por Deus para dar início à volta do povo para a terra da promessa. E é o que a gente vai vivenciar. Por quê? Ciro, ele vai vencer a Babilônia, e quando então os persas e medos dominam a Babilônia, e ele assume, o tempo de 70 anos já havia passado, e ele vai assinar o decreto autorizando que o povo que estava lá pudesse voltar para cá. É importante perceber que o povo judeu não vai voltar todo de uma só vez. Acontecerão 3 deportações diferentes. Essa volta ela se dará em 3 momentos da história, porque a reconstrução de Jerusalém também se dará de maneira paulatina, não acontecerá de uma só vez. Então, os primeiros exilados que voltaram, eles voltaram sob a liderança de Zorobabel em 538 a.C. E esse Zorobabel, que foi o líder, ele deu início para a reconstrução do templo que fora destruído por Nabucodonosor. Ele lançou os fundamentos do templo. O povo judá sofreu com os ataques samaritanos, e do lançamento das bases para a reconstrução do templo, durou ainda 15 anos para que isso acontecesse. Mas houve a reconstrução do templo de Jerusalém, segundo a orientação de Deus, segundo a promessa dele. Só que uma cidade não vive só de templo. Na verdade, naqueles dias, uma cidade, se ela não tivesse seus muros altos e fortes, era uma cidade vulnerável, que seria facilmente atacada pelos inimigos ao redor. E quando então o povo começa a voltar, o templo é reconstruído, mas a cidade ainda está vulnerável, ou seja, o povo ainda vive uma vulnerabilidade na sua estrutura social, na sua estrutura geográfica, eles vivem um momento difícil. E aí chega o segundo momento da segunda deportação, do segundo grupo que vai voltar. E esse grupo, ele vai voltar sob a liderança de um homem chamado Esdras.
Esdras, ele é contemporâneo de Neemias. Esdras era um escriba, um homem comprometido com a lei de Deus, é um homem dedicado à lei de Deus, e Deus vai usar Esdras para cuidar da reconstrução espiritual do povo de Israel. A volta dele vai abalar a estrutura, porque o povo de Judá foi para o cativeiro por causa do pecado. E vivendo lá, já estavam voltando para práticas pecaminosas. Então Deus vai enviar Esdras com mais um grupo, e lá ele vai dar início a uma reconstrução espiritual. Nós vamos ver, quando estivermos estudando o capítulo 8 de Neemias, o impacto da vida de Esdras na história de Israel. Só que a gente vai vivenciar um momento importante, porque a terceira deportação, o terceiro grupo que vai voltar, é o grupo que vai voltar sob a liderança, aí sim, de Neemias. Neemias é a pessoa que Deus vai usar para levar o povo de volta, ou seja, e aí o que vai acontecer? O templo estava reconstruído, já existia um líder cuidando dos fundamentos da fé, agora Deus enviaria um líder que trabalharia a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Reconstrução essa que daria segurança, tranquilidade e também uma identidade, porque o povo estaria vivenciando um momento difícil. Então, para você entender Neemias na história, é importante que você entenda esse contexto, porque senão parece que Neemias cai de paraquedas, até porque os livros em que essa história está contida, ela não está numa ordem sequencial no Antigo Testamento. Então, por vezes você lê e parece estar fora de contexto. Na verdade, está fora da ordem, mas a história ela tem todo o seu transcurso. Finalmente, durante o reinado de Artaxerxes I Longímano, ou seja, que isso dá de 465 a 424 a.C., foi o tempo do ministério do rei Artaxerxes, Neemias entra em cena. Esse era o rei persa que estava no controle, na condução do povo, e é esse o homem que Deus vai usar para libertar, levar o povo a cumprir plenamente a sua promessa. Amém até aí, gente? Amém até aí? Fizemos um regresso na escola bíblica discipuladora, fizemos um retorno ao Matetés, ao seminário, a Bíblia, né? Eu espero que eu esteja apenas repetindo, que isso já esteja no coração de vocês tranquilamente. Eu espero que vocês estejam dizendo, vem o pastor, já sei disso, já sei daquilo, já sei daquilo. Tomara que tudo que eu tenha dito até então seja apenas uma repetição do que você já sabe. Amém? Afinal de contas, eu estou vendo aqui que a maioria dos crentes que aqui estão são crentes cascudos. A maioria. Então isso aqui é matéria vencida. Certo? Amém? Deixa quieto, vamos seguir o barco, né? Vamos continuar. Bem, a pergunta que eu quero fazer nesse momento: o que Deus preparou para que o povo vivesse um tempo diferente na sua história? Eu estou dizendo para você que Neemias vai liderar a reconstrução do muro, mas existe um processo, um projeto à frente. Quando Deus trabalha a reconstrução dos muros, o que Deus prepara para que isso possa acontecer? A primeira coisa que a gente vai ver, Deus prepara um líder. Deus prepara um líder. Deus é o rei do seu povo. Deus é o Senhor do seu povo. Mas para que o povo possa desenvolver, é necessário que haja um líder. Que haja alguém que, caminhando com Deus, compreenda a vontade de Deus, compreenda a visão de Deus e seja instrumento para apresentar a visão de Deus ao povo e, por meio da visão de Deus, conduzir o povo até a vontade de Deus. E aí a pergunta é: quem é o líder que Deus prepara para esse momento? Quem é o líder? Neemias. Neemias era o líder que estava no coração de Deus. Neemias sabia disso? Não, Neemias não sabia que ele era o líder. Afinal de contas, quem era Neemias? Estamos falando tanto de Neemias, mas quem era Neemias? Vamos ver? A Bíblia diz o seguinte: palavras de Neemias, filho de Acalias. Neemias era um judeu.
Ele não havia nascido em Jerusalém, ele nasceu no exílio, ele nasceu já na terra onde o povo estava vivendo. Ou seja, no exílio pós Jerusalém ter sido tomada pelos babilônicos em 586 a.C. Ele era alguém que viveu e seguiu o curso da sua vida naturalmente. É claro que, como judeu, ele tinha no coração a lei, ele conhecia a história, ele conhecia Deus, porque o povo mesmo no cativeiro não deixou de destacar isso. Por exemplo, para você só entender, a sinagoga que nós vemos hoje, inclusive na história do povo judeu, nasce na Babilônia, no tempo do cativeiro. E por que nasce lá? Para que o povo não perdesse a sua identidade. Então, todo judeu que viveu no cativeiro manteve o conhecimento das Escrituras, as promessas de Deus e assim por diante. Neemias era então um judeu, mas que vivia a sua vida naquele ambiente e tinha uma função importantíssima. Segundo o livro, que é um livro escrito por ele como um diário, ele está compartilhando a sua história. Ele era copeiro do rei Artaxerxes, como ele vai nos informar em Neemias 1:11 e também no capítulo 2, versículo 1. Copeiro? Como assim copeiro? Quando você ouve essa palavra hoje, você associa essa palavra ao quê? Quem é um copeiro hoje? Quem é o copeiro, gente? Copeiro. Quem é o copeiro hoje? Existe o copeiro hoje? A pessoa que trabalha na copa. E a pessoa que trabalha na copa faz o quê? Responsável pelos pratos, pelos talheres, pelos copos que lá estão. Essa é a função de hoje. Então a gente fala assim, o cara era copeiro? Sim, ele era copeiro. Mas não era o copeiro como nos nossos dias. Por quê? Nos dias de Neemias, o copeiro tinha uma função totalmente diferente. E era uma função extremamente estratégica. O cargo de copeiro surgiu nas sociedades antigas por causa do perigo que os reis, que os imperadores corriam de serem envenenados pelos seus rivais. Como nós tínhamos esses impérios, esses reinos, claro que, assim como a gente vê em filmes, ainda hoje, uns filmes épicos, você vê as estratégias para matar o oponente, e às vezes usava-se o envenenamento como estratégia. Então, para evitar isso, o rei tinha um copeiro, alguém que vivia próximo dele. E essa pessoa, o copeiro, era uma pessoa de confiança, designada para cuidar e provar o vinho e a comida que o rei ia comer, para ter certeza de que era seguro comer aquela comida e beber aquele vinho, antes de ser servido ao rei. Em outras palavras, se a comida e o vinho estivessem envenenados, morreria o copeiro e não o rei. Então era uma função importantíssima, mas era uma função muito arriscada. O que é interessante é que Neemias, sendo um judeu, ele vai servir na corte do rei persa, ele vai colocar a sua vida numa posição muito difícil. A pergunta é, quem trabalhou para que Neemias fosse copeiro do rei? Quem era responsável por essa ação, por esse exercício de Neemias? Quem é responsável pelos acontecimentos, no sentido pela direção da nossa vida, gente? É o nosso Deus. Deus com certeza estava dirigindo. Eu tenho certeza absoluta que Neemias não tinha talvez a mínima consciência de que tudo aquilo que ele estava vivendo ali estivesse dentro de um plano, de uma agenda de Deus para usar a vida dele a fim de abençoar todo o povo de Judá. Ele não tinha talvez noção disso. O copeiro era uma pessoa que desfrutava da confiança e da intimidade com o rei. E devido ao acesso constante e regular, ele exercia uma influência sobre o rei. Então, olha que interessante, sendo ele um judeu, estando numa posição estratégica, estando sempre próximo do rei, ele tinha uma função muito importante. O rei confiava muito nele. O rei o tinha como uma pessoa próxima, íntima, ainda que os reis daqueles dias estivessem
tivesse todo um critério, um copeiro estava do lado o tempo todo. Uma outra característica. O copeiro do rei, para vocês terem noção da seriedade da função, era uma combinação de primeiro-ministro, guarda-costas, agente pessoal de segurança e ajudante do rei. Era a pessoa na qual o rei mais confiava. Deus vai escolher uma pessoa que tinha um caráter íntegro, que era uma pessoa de confiança para exercer a liderança sobre o seu povo. Eu quero que você observe que quando Deus tem um projeto para o seu povo, Deus levanta líderes, pessoas que estão sendo preparadas por Ele para conduzir esse povo. Não serão pessoas sem uma qualificação, pelo contrário, elas serão pessoas qualificadas. Então, Neemias tinha de ser totalmente leal e digno da confiança, e Artaxerxes lhes confiava a própria vida. Neemias não era persa, no entanto, ocupava o segundo posto em autoridade e era uma grande figura dentro do governo persa. Dessa forma, Deus sempre tem uma maneira de colocar seu povo na posição necessária e no momento preciso. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. Nós não somos povos de Deus? Deus tinha um projeto para a vida de Neemias, não tinha? A pergunta que eu faço, Deus tem projeto para a vida de cada um de nós? Deus tem projeto para a vida de cada um de nós? Deus tem objetivos para a nossa vida? A pergunta que eu faço, você está vivendo aquilo que Deus construiu para você viver? Ou você, em determinado momento da sua vida, começou a colocar sobre sua vida blocos, começou a construir coisas que não deveriam ser construídas? Porque se você estiver colocando coisas na sua vida que estejam fora da vontade de Deus, Deus vai chamar você a repensar o que você fez ou está fazendo para reconstruir aquilo que você começou a fazer. E para reconstruir, saiba, você vai ter que demolir da sua vida, eu vou ter que demolir da minha vida, nós vamos ter que demolir da nossa vida os blocos que nós colocamos por nossa conta. Se nós acreditamos que a nossa vida faz parte de um propósito de Deus, eu preciso seguir a minha vida de acordo com as orientações dele. Não posso construir, colocar, fazer os planos sem que ele me dê o seu aval, porque com certeza isso terá consequências, não só para mim, mas para a vida dos outros. Pense comigo, se Neemias não fizesse o trabalho dele com tanta excelência como ele estava fazendo, ele não poderia ser usado por Deus para abençoar o povo como um todo. A nossa vida não pode ser vista dissociada de um plano maior. A igreja de Deus está no mundo com um plano maravilhoso. E muitas vezes, por individualmente estarmos desconectados da vontade de Deus, isso tem impacto sobre a igreja, que é o povo dele. E a igreja deixa de cumprir o seu propósito dentro de uma comunidade como a que ela está. Então, nesses momentos de confusão, de desalinhamento, é preciso fazer o quê? Repensar o que estamos fazendo. Identificar, a partir da reflexão, o que estamos fazendo equivocado em relação à vontade de Deus. E se percebermos que construímos coisas fora da direção dele, será necessário demolir o que construímos para voltarmos a construir seguindo a direção. Eu não posso construir a minha vida sem a direção do Senhor. Eu começo lembrando a você que o fundamento da nossa vida é Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, sobre ele que construímos todas as coisas. Portanto, não posso fazer com a minha vida, e você não pode fazer com a sua vida o que você bem entender, o que eu bem entender, o que nós bem entendermos. Porque o que está em jogo são as pessoas que estão ao nosso redor, não conhecendo Deus e precisando conhecer. Vamos pensar aqui sobre algumas coisas. Você tem um perfil pessoal. Você tem dons, você tem talentos, você tem recursos, você tem influência, você tem uma série de características que Deus te deu e foi desenvolvendo em você à medida que o tempo foi passando. A primeira coisa que eu preciso fazer, aquilo que Deus te deu está totalmente conectado com a vontade dEle. Os planos que você tem, eles refletem os planos que Deus tem para você ou são os seus planos pessoais em detrimento aos de Deus? Porque se a gente não tiver cuidado,
a gente começa a fazer coisas contrárias. E isso tem consequências para nós e também para aqueles que estão conosco. O que Deus vai nos mostrar é que Ele prepara a nossa vida. Ele prepara a nossa vida para nos usar. Nesse contexto, para liderar o povo e reconstruir o povo, não somente reconstruir os muros da cidade, mas reconstruir a história, para reconstruir os caminhos do povo. Deus vai levantar alguém que vai estar vivendo a sua vida, vai estar fazendo coisas que aparentemente são coisas ordinárias da sua profissão. Mas ele estava seguindo o curso de Deus. E haveria um momento que Deus o chamaria para fazer algo maior. E a gente precisa estar conectado com isso, igreja. Nós precisamos estar conectado com isso. A pergunta que eu preciso fazer, a segunda pergunta: o que Deus produz no líder? Quando esse líder está pronto para Deus convocá-lo para a missão, o que é que Deus produz nesse líder? Eu quero chamar a sua atenção. Até então, Neemias estava fazendo o trabalho dele, sem entender que Deus o havia preparado para uma obra maior. Eu quero que você olhe para a sua vida nessa noite, você que está aqui, você que está em casa, que nós olhemos para a nossa vida e façamos a mesma avaliação. Se o que nós estamos fazendo segue a vontade de Deus, vai haver um momento em que Deus vai provocar em nós alguma coisa, vai produzir em nós alguma coisa. O que é que Deus produz no líder Neemias? O que Deus produz na liderança do povo dele, na liderança da igreja? Por exemplo, a igreja tem uma liderança. O que Deus produz no coração dessa liderança? Deus vai produzir algo contínuo. Vamos ver o que ele produziu na vida de Neemias, que reflete também aquilo que ele tem produzido na nossa vida. Palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Suzã era um território onde o rei passava seu período de inverno. E é interessante, Neemias está lá com o rei. Veio Anani, um dos meus irmãos, e aqui a gente não tem a precisão se era um irmão consanguíneo ou se era um patrício, se era um irmão de pátria, mas era alguém próximo dele. E diz o texto, com alguns homens de Judá. E eles me responderam. Porque o que vai ser interessante? Neemias vai perguntar assim: como é que está o povo lá em Jerusalém? Como é que vai estar o povo lá em Jerusalém? Olha que interessante. Um líder, ele sempre está preocupado com pessoas. Ele sempre está preocupado com a situação das pessoas. Ele sempre está preocupado com como as pessoas estão vivendo. Ele vai perguntar: como estão as pessoas lá em Jerusalém? E aí, eles, Anani e os homens que estavam com ele, responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. Eles estão em grande miséria e humilhação. Olha o relato. O povo está vivendo miseravelmente e humilhados. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Meus irmãos, o relato é triste. O relato é triste. Anani e esses homens, eles andaram aproximadamente 1.500 a 1.600 dias. 1.500 a 1.600 quilômetros, o que vai dar uma trajetória de quase 2 meses pelo deserto afora. Eles foram a Jerusalém, eles viram como estava o povo e a cidade e eles voltam. E a pergunta que Neemias faz é uma pergunta que, na verdade, é conduzida por Deus. Porque a resposta que ele ouve vai mexer com ele, vai arrebentar com ele, vai gerar muitas consequências para ele. Como é que o povo estava? O povo estava deprimido, estavam sem alentos, estavam caídos. Verdade, o templo estava reconstruído, mas os muros não. Então era uma cidade, estava totalmente passiva de ataque dos inimigos. E aí, gente, o que a gente vai ver?
O que é que você faz quando você olha para a miséria alheia? Quando você é povo de Deus, você não se alegra, você não sorri, você não fica tranquilo. Quando você ouve relatos de que as pessoas estão mal, de que elas estão vulneráveis, de que elas estão sofrendo com desalento, que elas estão abandonadas, isso precisa de alguma forma arrebentar. O que Deus vai fazer? Deus vai produzir com aquele relato no coração do líder, do futuro líder, dor e sofrimento. Ele vai sentir uma dor profunda, ele vai sentir nele a dor das pessoas, ele vai sentir nele a dor do povo. Quando Deus levanta líderes para guiá-los, para guiar o povo à vontade de Deus. Então, quando o líder olha para as pessoas e vê as pessoas fora de um contexto da vontade de Deus, isso provoca dor, isso provoca sofrimento, isso provoca crise. Neemias vai entrar numa profunda crise. Não é possível alguém ser líder em algum lugar e não viver a crise. Por exemplo, aqui nós temos professores. Não é possível um professor entrar numa sala de aula e não ter crise com a situação das escolas no nosso país. Não é possível que os professores entrem em sala de aula e não experimentem crise pela condição dos alunos. Não é possível que eles enxerguem o estado e fiquem tranquilos e consigam ir para casa com o dever cumprido. Porque se tem uma vocação, e se as pessoas não estão dentro daquilo que eles conseguem enxergar, isso vai gerar dor. Não é possível que as pessoas que trabalham na comunidade, com pessoas que estão vulneráveis socialmente, consigam ir para casa tranquilos, com a sensação de dever cumprido. Se percebe que a opressão continua, que o destrato continua, que a falta de oportunidade continua. Não é possível que alguém veja o sofrimento do outro e não sinta dor. Não é possível que a igreja de Cristo, que foi colocada no mundo para tornar o reino conhecido, não olhe para a sua comunidade, não enxergue as pessoas ao redor sofrendo e simplesmente leve a vida como se nada tivesse acontecendo. Isso não é possível. Não é possível que nós vejamos as crianças sofrendo abuso de tudo que é tipo. Não é possível que a gente não sinta dor de ver crianças crescendo em lares com os pais brigando o tempo todo, com os pais divorciados. Não é possível que nós não sintamos a dor de vermos crianças crescendo nas ruas, experimentando todo tipo de influência maligna, e a gente não sinta nada. Não é possível que a gente veja os adolescentes, meninas com 12, 13, 14, 15 anos, grávidas, iniciando suas vidas de maneira tão frustrada, e isso não arrebente com a gente. Não é possível que a gente veja jovens, adolescentes de 12, 13, 14 anos, iniciando sua vida no tráfico, experimentando um vício das drogas, e isso não arrebente com a gente. Não é possível que a gente veja idosos sendo destratados, maltratados, sendo colocados para escanteio, sendo cerceados do direito, e isso não nos incomode. Não é possível que a gente olhe para uma sociedade com pecados estruturais como o racismo e vejamos pessoas sofrendo e isso não nos incomode. Não é possível que nós vejamos pessoas porque têm suas opções sexuais diferentes, sofrendo ataques, sendo mortas, e isso não nos incomode. Não é possível que a gente viva numa sociedade tão cheia de mazelas e isso não nos incomode. Não é possível que nós vivamos num país tão corrupto, onde os políticos vivem uma vida de corrupção, com seus jeitinhos, trazem sofrimento aos mais pobres, tornam pessoas miseráveis mais miseráveis ainda, roubam, façam suas obras e nós depois digamos, pelo menos esse rouba, mas faz alguma coisa. Não é possível que isso não nos incomode. Não é possível que nós vivamos numa sociedade onde as pessoas que estão afastadas dos grandes centros sejam abandonados, cerceadas do seu direito de ter uma qualidade de vida, e isso não nos incomode. Não é possível. É tempo de nós refletirmos sobre isso para reconstruirmos isso, porque isso não agrada a Deus, isso ofende a Deus.
Não é possível que nós vivamos numa comunidade, nós estamos falando daqui, da comunidade de Mundel, dentro do distrito de Monjolos, vejamos pessoas que vivem em ruas sem saneamento básico, em ruas que são verdadeiras florestas, regadas ao esgoto que sai das casas das pessoas a céu aberto, e isso não nos incomode. Que nós vivamos em comunidades com o direito de ir e vir cerceados, e isso não nos incomode. Porque se essas coisas não nos incomodam, alguma coisa está errado. Quando nós tomamos conhecimento de que as coisas estão fora do lugar daquilo que Deus quer que esteja no lugar, isso precisa nos arrebentar, isso precisa gerar e produzir crise na gente. Não somente crise naqueles que lideram, mas crise no povo de Deus, que sabe que o reino de Deus é um reino de paz, justiça e alegria. Como é que nós podemos desfrutar simplesmente da paz, justiça e alegria, estarmos felizes por isso, quando percebemos que muitas pessoas não estão vivenciando isso? Isso tem que arrebentar a gente. Então é tempo de repensar os nossos pensamentos. É tempo de reconstruir as nossas atitudes. Não é possível que um crente consiga vir ao culto, ou assista o culto sentado na sua poltrona em casa, e quando termina, depois de ouvir o que está ouvindo, coloca a Bíblia debaixo do braço e vai para casa tranquilo, liga a televisão para assistir o Fantástico, vai dormir tranquilo e não consiga ter crise na consciência, porque talvez poderia fazer alguma coisa para começar a mudar a vida de uma pessoa. Alguma coisa precisa ser feita. E o que Deus faz? Deus faz o líder enxergar o sofrimento. Eles estão vivendo uma vida desguarnecida, eles estão vulneráveis. E o que Neemias faz? Quando Neemias ouve isso, a Bíblia vai dizer o que Neemias faz. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Há choro e há lamento. A pergunta que eu faço para você como igreja: qual foi o último dia que você chorou e lamentou diante do que você está vendo? Mais de 200 mil brasileiros mortos. E isso não é uma gripezinha, não. E isso não é a teoria da conspiração, não. Isso é real. E qual foi o último dia que você chorou com isso? Que você sofreu com isso? Que você sentiu a dor, que você se entristeceu? Afinal de contas, quando a pandemia começou para nós em março, nós nos assustávamos com os relatos na Itália de que estavam morrendo 1.000 pessoas por dia. Eu me lembro que as pessoas no Brasil ficaram apavoradas. Isso aconteceu com a gente. No ápice da crise, a gente começou a ver 900 mil, 1.000 e poucas pessoas. Esse período agora da segunda onda, desse segundo movimento no nosso país, nós ultrapassamos a 200 mil brasileiros mortos. E isso não incomoda a gente. Isso não faz a gente chorar. A igreja precisa chorar, a igreja precisa se lamentar. E eu faço um apelo. Você, eu e nós não somos massa de manobra. Não crê em tudo que você ouve, em tudo que você anda recebendo de vídeo através das suas redes sociais. Você sabia que existe uma coisa chamada algoritmo? E que tem como função municiar você com aquilo que você quer ouvir, aquilo que você quer ler, aquilo que você quer receber? E você sabia que a polaridade que a gente está vivendo hoje é produto, muitas vezes, da falta de repensarmos as coisas? Nos tornamos quase que marionetes, ficamos repetindo as coisas, retuitando as coisas, reenviando os vídeos, reenviando as frases, nos degladiando, quando milhares de pessoas estão morrendo. E o que é que Neemias fez quando ele soube da fraqueza, da tristeza, do abatimento, da exposição do povo dele? Ele sentou, ele se lamentou e ele chorou. A pergunta que eu faço para mim, eu faço para você, eu faço para nós como igreja: qual foi o último dia que você sentou, lamentou e chorou pela desgraça que nós estamos vendo ao nosso redor o tempo todo? Qual foi o último dia que você rasgou o seu coração e disse para Deus: Senhor, isso não pode continuar assim? E você já parou para pensar que talvez isso
esteja sendo produzido por Deus essa crise, porque Ele quer usar você, usar a mim, nos usar a igreja dEle, para aliviarmos a dor daqueles que estão sofrendo. Nós não podemos simplesmente fazer como pessoas que ainda não conhecem a Deus fazem. Eu não tenho nada a ver com isso. Nós temos tudo a ver com isso. Essa semana, eu acho que eu conversei com o pastor Eduardo e com algumas pessoas. Alguém aqui quer morrer? Me responde, por favor. Eu pergunto para você, por que você não quer morrer? Por que você não quer morrer? Repensa aí, por que você não quer morrer? Por quê? Tem que ter uma razão. Eu não quero morrer, por quê? Segunda pergunta. A morte tem algum poder sobre a gente? Sobre mim e sobre você? Tem ou não? Não. Por que a gente tem medo de morrer? Por quê? Por que a gente tem medo de morrer? Será que Jesus Cristo realmente venceu a morte? Será que Jesus Cristo venceu a morte mesmo? Será que você tem convicção disso? Eu não estou dizendo por aí que você vai sair por aí e vai colocar a sua vida a perigo. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que às vezes é contraditório a gente dizer que a morte não tem poder sobre nós e simplesmente deixamos de fazer o que Deus nos manda fazer com medo de morrer. Eu não entendo isso. Muitas vezes acovardados, a gente dentro de casa, com um monte de necessidades ao redor. Não estou dizendo que você tem que sair por aí como Superman, como Mulher Maravilha, como a Supergirl, não. Só estou dizendo que você não tem que ter medo. Porque se a morte chegar para você, não é o fim, é o começo. Agora, se o crente, se a igreja que tem a vida eterna tem medo da morte, imagina o não crente, hein? Agora eu pergunto, quem é que vai dizer para o não crente que ele pode viver uma vida sem medo da morte? É a igreja. Agora, como é que a igreja vai dizer se a igreja tem medo de morrer? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Igreja é movimento de Deus para mudar a vida das pessoas. Então, se a gente é um movimento de Deus, não dá para ser movimento encolhido dentro das nossas caixas. Não dá para ser. A gente tem que ser realista. É chorar mesmo. É sofrer mesmo. E é entender o seguinte, viver é arriscado. Você está vivo? A vida é um risco. Agora, o que eu quero que você perceba é que não dá para a gente viver a vida com medo de viver a vida. Porque senão você não vai viver a vida. E aí? O que Neemias fez? Chorou e se lamentou pelo sofrimento dos outros. Igreja que não chora, igreja que não sofre, igreja que não sente a dor das pessoas que estão sofrendo, não é igreja. Crente enclausulado no seu medo, na sua covardia, numa vida de mediocridade, precisa repensar. A gente precisa levar a sério isso. Não dá para a gente viver a vida como igreja e achar que está tudo legal quando a gente olha para o mundo de cabeça para baixo. A gente precisa sentir isso. Quais as causas estão fazendo você chorar nesse momento? O que te faz chorar? O que te faz sofrer? O que te faz lamentar? Minha pergunta é assim, você chorou hoje por alguém que estava sofrendo? Você chorou hoje por alguém que está sendo oprimido? Rapaz, eu fiquei pensando essa semana, falei, meu Deus do céu, eu olho para os países da União Europeia, os caras preocupados em vacinar todo
todos os países, eu fiquei olhando para aquela notícia, aquilo que me fiquei pensando, vamos esperar para vacinar todo mundo junto para ser um marco. Muito bem, os países ricos, né? E os países pobres? E quando a vacina vai chegar na África? No momento de dificuldade como o nosso, a galera está pensando em quê? E dinheiro. Porque a gente vai ficar muito rico vendendo a vacina. Os países ricos vão ficar mais ricos ainda. E os países pobres vão esperar a migalha dos países ricos para saírem bem na capa do jornal, né? E isso incomoda a gente? Ou a gente fica, isso que legal, né? Queria ser inglês, queria ser americano, eu queria ser francês, eu queria ser espanhol. Tenha orgulho de quem você é, a quem você pertence, porque Deus quer usar você aqui para abençoar um monte de gente que está precisando de ajuda. Agora, a gente tem que olhar para isso e achar assim, é cada um com seu cada um. Não, isso tem que fazer a gente sentar, chorar e se lamentar. Se a igreja não está sentando, chorando e se lamentando pelas tragédias ao nosso redor, as coisas não estão legais. Não dá, gente. Não dá. Neemias, ele vai fazer isso. Agora, o que Neemias faz mais? Além de chorar e se lamentar, ele vai jejuar. Ele vai jejuar. Diz o texto: chorei, lamentei por alguns dias e fiquei jejuando. Fiquei jejuando. Olha só, queridos, eu não sei o que você acha do jejum. Não sei. Mas uma coisa que eu quero dizer para você: jejum é bíblico. E antes que você me diga que é só uma prática, jejum é bíblico. Foi praticado pelo povo de Israel na velha aliança e foi praticada pela igreja primitiva, foi praticada por Jesus. E Jesus não proibiu a igreja de praticar, pelo contrário. Lá em Mateus 6,6 ele vai dizer o seguinte: quando jejuares, então ele está dizendo para a gente que haverá momentos que nós jejuaremos. Agora, o que é jejum? A palavra jejum significa afligir a alma. O jejum na história de Israel vai ter o seu nascedouro numa festa chamada Dia da Expiação. Era o dia em que toda a nação de Israel parava para pedir a Deus perdão pelos pecados praticados no ano. Naquele dia ninguém comia nada, desde o animal até o idoso, criança, adolescente, ninguém comia. Era um dia todo de jejum dedicado ao Senhor. O que significava aquilo? A pessoa tirava o alimento e dedicava-se à busca, à intimidade, à vida de proximidade com Deus. Não era simplesmente tirar o alimento para fazer regime. Era fazer a retirada do alimento para buscar a face de Deus. E pelo menos em três situações, o jejum era praticado no Velho Testamento. Primeiro, como forma de se humilhar diante de Deus, como faz Neemias aqui. Vai se humilhar diante de Deus, constrangido pelo que está vivendo. Segundo, como forma de confissão pelos pecados cometidos. Você olha para si e percebe a sua incompatibilidade. A gente vai ver, por exemplo, Davi fazendo isso. A gente vai ver outros personagens, o próprio Daniel fazendo isso. A gente vai ver as pessoas jejuando, afligindo suas almas, buscando a face de Deus, se derramando diante de Deus, pedindo perdão pelos pecados, porque percebem, constrangidos, que estão incompatíveis ao caráter de Deus. E terceiro, pessoas, elas jejuavam, orando a Deus e colocando diante de Deus situações. Em outras palavras, o jejum era uma prática que levava o povo a alinhar o coração a Deus, porque jejum era sempre acompanhado de oração. Significa dizer, era a busca pela face de Deus. A pergunta que a gente precisa fazer, o que Neemias faz? Ele se lamenta, mas ele não fica ali só chorando, não. Ele vai chorar diante do Senhor, ele vai tirar o alimento, vai dizer: Deus, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso entender o que o Senhor está fazendo ou o que o Senhor quer fazer. A pergunta que a gente precisa fazer: estamos também fazendo a mesma coisa? Talvez você não tenha necessidade de tirar o alimento. Talvez o jejum hoje seja um jejum até diferente. E talvez nós aqui
no nosso país, na nossa comunidade, tenhamos necessidade urgente de tirar algumas coisas que nos tiram de Deus, de tirar da nossa vida algumas coisas que nos divorciam de Deus. E eu queria sugerir algumas para que você comece a fazer a partir de hoje. Um jejum para se lamentar e buscar de Deus entendimento e compreensão para a sua vida. Por exemplo, jejum de redes sociais. Você quer saber quanto tempo você usa suas redes sociais? Existem alguns aplicativos que você coloca no seu celular, que ao final de um dia, que ao final de uma semana, que ao final de um mês, mostra quantas horas você dedicou a Deus. Perdão, você dedicou às redes sociais, perdão. O Daniel, eu coloquei um aplicativo no celular dele, para a gente controlar o tempo que ele fica no celular, nos joguinhos. E aí ontem eu peguei o meu relatório e fui ver quantas horas Daniel passou na semana. E depois fui olhar quantas horas Daniel passou no mês. Ele tem um tempo limitado, mas dá para a gente computar. Eu olhei para aquilo e falei, caramba. Agora eu queria fazer uma sugestão para os irmãos que estão aqui e vocês que estão em casa. O celular, as redes sociais hoje, têm roubado o nosso tempo. Roubado o tempo da família, roubado o tempo do nosso trabalho, roubado o tempo dos relacionamentos e roubado principalmente o tempo de Deus. Pensa numa coisa, você fazer um jejum de Facebook, um jejum de Instagram, um jejum de Twitter, um jejum de Telegram, um jejum de WhatsApp. Pensa nisso. Começou a tremer, né? Começou a tremer, né? Você pensa em ficar sem comer 12 horas, já começa a ficar meio fraco. Você acha que vai acontecer o que se você mexer nas redes sociais? Primeiro dia você vai ter crise de abstinência. Você já viu uma pessoa dependente químico com crise de abstinência? Você fala, meu Deus, cruz credo. Se prepare, porque você vai tirar, vai dar crise. Primeiro dia você vai quase morrer. Segundo dia você vai quase infartar. Terceiro dia você quase vai ser sepultado. Mas a solução no quarto, a solução no quinto, a solução no sexto, a solução no sétimo, no oitavo, depois você vai perceber o seguinte, a vida sem redes sociais. A gente precisa entender isso. Eu ouvi uma vez que o futebol é o que do povo? Alguém sabe? Alguém já ouviu essa frase? Futebol é o que do povo? O ópio do povo. Alguém disse isso certa vez. Sobre o futebol, sobre o esporte. Estava pensando essa semana. As redes sociais, elas hoje são importantes, mas ela para a igreja tem sido uma distração. Eu tenho certeza que o diabo usa o excesso do uso das redes sociais como instrumento para distrair a igreja. Eu vou perguntar uma coisa para você. Não precisa me responder, uma perguntinha retórica para você. Quantos minutos você passou, você e Deus hoje? Você e Deus. Palavra, oração, quantos minutos? Se eu perguntasse assim, fulano, diga para mim. Aí você dizer, pastor, passei tanto tempo. Aí se eu perguntasse, quanto tempo você passou nas suas redes sociais? O que você me diria? Por que a gente não sente dor, gente? Porque a gente não vê. Por que a gente não vê? Porque a gente está descendo as páginas das nossas redes, as páginas dos sites que nós pesquisamos, que nós assistimos, que nós estamos lendo, das revistas que nós estamos o tempo todo desfolhando. Ele jejuou, ele tirou a comida para poder buscar a Deus. O que é que a gente tem que tirar nesse momento? Nós estamos repensando aqui, o que a gente tem que retirar para que Deus possa reconstruir o que foi na nossa vida, o que está escombros, o que está demolido. Talvez você começou a sua vida cristã, você orava todos os dias, você meditava nas Escrituras, você era sensível ao Espírito Santo, mas você foi colocando um monte de coisa, um monte de entulho na sua vida, e isso impediu você de continuar a crescer. O que é que nessa noite, quando você pensa, você precisa demolir? Qual é o tipo de jejum que você precisa fazer? É o jejum da fofoca? Sabia que tem crente linguarudo? Fofoqueiro, mexeriqueiro, intrigueiro. Que está o tempo todo falando da vida do outro. Não tem tempo de falar com Deus, mas tem tempo de falar da vida dos outros. Cuidado que pode ser você, pode ser eu.
Podemos ser nós, estamos aqui, não é aquele que não está aqui não. Que tal fazer um jejum de fofoca? Vai tremer. Você vai ver como é libertador. Que tal fazer um jejum de Netflix, de Amazon, de stream, das maratonas, das séries, dos desenhos que consomem 12 horas do nosso dia se bobear? Que tal? Para a gente chorar, se lamentar e sofrer. Porque o que a gente vai ver Neemias fazendo, quando ele se depara com a situação dos outros, é jejuar. Ele jejua afligindo a alma dele, pedindo: Deus, e aí, Deus? Como é que a gente vai ter tempo de perguntar a Deus, e aí, se a gente está totalmente envolvido com um monte de coisa? No meu tempo de criança, eu falando do meu passado, estou ficando velho mesmo. Eu tinha um desenho. Esses dias eu liguei a televisão durante o dia. Antigamente se ligava a televisão 8 da manhã, tinha um programa infantil e até meio-dia. E aí entrava o jornal da tarde, aí na parte da tarde tinha um desenho, depois tinha sessão da tarde e tal. Eu liguei a televisão, não tinha um desenho, um programa para criança, não tem mais. Por quê? Não precisa de ter. Porque o pai liga lá na Sky, liga lá no outro canal e coloca nos canais e a criança fica o dia todo ali diante da televisão. E a gente está fazendo o quê? Vocês estão percebendo como é que nós estamos distraídos? O que a gente precisa fazer nessa noite? Repensar para reconstruir o relacionamento com Deus, reconstruir o tempo da intimidade, reconstruir o tempo da oração, reconstruir o tempo do jejum, reconstruir os valores que foram sendo deixados para trás e por isso tirando de nós as percepções das necessidades do outro. Meus irmãos, isso é sério. Talvez você tenha que fazer jejum de futebol, fazer jejum de novela, fazer jejum de ficar o tempo todo conversando com o outro. Qual é o jejum que você precisa fazer? Qual é o jejum que você precisa fazer? Eu sei o jejum que eu preciso fazer. Você sabe qual é o jejum que você precisa fazer? Eu sou líder de uma igreja e eu tenho uma crise. Eu e o pastor Eduardo conversamos toda semana. A minha crise, sabe qual é a maior crise que eu tenho? É saber que a igreja não lê a Bíblia, é saber que a igreja não ora, é saber que a igreja não tem experiência com jejum, é saber que a igreja tem dificuldade de entender a vida e por isso tem medo da morte. Essas coisas me deixam em crise. Assim como Neemias teve a dele, eu tenho as minhas. É assim que você também tem as suas. Eu tenho a crise comigo, com a administração do meu tempo, para que eu tenha tempo com Deus. A pergunta é: qual é o jejum que você precisa fazer? A começar de hoje, eu queria convidar você. Se a gente vai reconstruir, é tempo de fazer o quê? É tempo de tirar os entulhos. E essas coisas são o que na nossa vida? Elas são bênçãos se usadas adequadamente, mas se elas não estão sendo usadas adequadamente, elas são impedimentos. Elas são para a gente obstáculos. E se Deus quer reconstruir na nossa vida, é preciso que a gente tire os entulhos, aquilo que está atrapalhando. Goste você ou não, fique você ou não, eu não estou nem aí. Estou nem aí. Tomara que você saia daqui hoje chateado comigo, falando mal de mim. Aí talvez tenha que começar o jejum por mim. Dizendo: para que eu fui na igreja hoje? Para que eu estava lá? Por que eu estou vendo esse negócio na televisão, no celular? Mas que você tome uma posição diante de Deus. Chorar, se humilhar, jejuar, afligir a alma, sentir a dor na alma. O que Neemias faz? Neemias jejua. Neemias sente a dor do outro. Neemias sente a dor daqueles que estavam sofrendo em Jerusalém. Pessoas que ele não conhecia pessoalmente, porque ele nunca tinha ido lá.
Ele vivia lá na terra onde ele nasceu, mas que precisava de alguém que trabalhasse em favor delas. Amém até aí? Amém? Estão repensando? Alguém repensando? Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, eu chorei, lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Pergunta que eu faço: oração, o que é oração? Comunhão com Deus, conversação com Deus, intimidade com Deus. Por que a gente jejua? A gente tira o obstáculo e a gente tem tempo para quê? Para se colocar diante de Deus, diante do trono da graça, como diz lá em Hebreus capítulo 4, 16. Acheguemos-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos encontrar graça e misericórdia que nos ajude no tempo oportuno. Neemias vai orar. Neemias vai orar. Quando ele ouve o que ouviu, ele não sabendo o que tinha que fazer, ele vai orar. E por que ele vai orar? Porque ele vai perguntar a Deus, ele vai pedir a Deus para entender, ele vai perguntar a Deus o que ele tinha que fazer. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Neemias jejuou por alguns dias, mas orar, sabe quantos dias Neemias orou? Sem cessar. Quantos dias Neemias orou? Ele orou por 120 dias seguidos. Ele orou por 4 meses seguidos, até que Deus respondesse a ele o que tinha que fazer. Quando nós oramos, nós alinhamos o coração ao coração de Deus. Quando nós oramos, nós admitimos para Deus que não somos capazes de fazer as coisas sem Ele. Quando nós oramos, nós admitimos para Deus que não somos capazes de compreender as coisas. Nós oramos e pedimos a Deus que nos ajude a limpar os nossos óculos, a nos fazer enxergar coisas que nós não estamos enxergando. A pergunta que eu preciso fazer: o que é tempo nesses dias? É tempo de orar. É tempo de orar. É tempo de orar. Por quanto tempo? O tempo que for necessário. Até que Neemias fizesse a primeira coisa, ele orou. E ele só fez o que tinha que fazer depois de orar e entender o que Deus tinha para ele. Então a pergunta que eu quero fazer para você: o que é que a gente precisa fazer? Além de sentar, se entristecer, chorar, jejuar, a gente precisa orar. Eu preciso repensar a minha vida de oração. A pergunta que eu preciso fazer: quanto tempo eu passo orando? Aí alguém vai dizer: não, pastor, o que importa não é o tempo. Tá bom, se o tempo não importa, tudo bem, não vou entrar no mérito não. Para mim é importante entender que não dá para orar correndo, que você tem que dedicar tempo, você tem que ter qualidade nisso. Que a gente vai aprender de Neemias, que Neemias, eu imagino, depois do trabalho dele, quando ele ia para o quarto, quando ele ia para a casa dele, ele buscava Deus, porque ele é uma busca incessante. A pergunta que eu preciso fazer para os irmãos: quanto tempo a gente precisa orar? Até quando nós precisamos orar? Até quando nós precisamos clamar a Deus? Até quando? Eu preciso repensar a minha vida de oração para reconstruir a minha vida de oração. Alguém aqui precisa reconstruir a vida de oração? Alguém que precisa reconstruir a vida de oração? Algumas pessoas. Eu espero que as demais pessoas estejam realmente tendo uma vida de oração como a Bíblia deseja que nós tenhamos. Uma vida de oração sem cessar. Que seja uma vida de oração de qualidade. Porque a gente vai aprender isso com Neemias. A oração, ela sensibiliza-nos a fazer mudanças sutis no cenário das nossas circunstâncias. Quando Deus começa a se movimentar, estamos aptos a responder. A gente começa a clamar e Deus começa a falar. Eu quero que você observe uma coisa. O capítulo 1, ele vai caminhar para a gente ouvir uma oração de Neemias. Neemias nos oferece 4 segredos que devem estar presentes nas orações
que desejam ser respondidas. Eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Me permita aqui chamar a sua atenção para uma coisa. Deus ouve todas as orações. Deus ouve todas as orações. Sim ou não? Deus ouve as orações que a gente faz? Sim. Segunda pergunta. Deus atende a todas as orações? Não. A pergunta que eu faço é: por que Deus não atende todas as orações? Porque nem todas as orações estão alinhadas a Ele. Deus atende todas as orações. Nem sempre a resposta de Deus é a que a gente quer ouvir. Certo? Tiago 4 vai dizer para a gente porque Deus não responde às orações. Ele fala o seguinte: vocês pedem, 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 e Deus não responde. Por quê? Porque vocês pedem mal. Vocês pedem para o próprio prazer. Qual é a oração que Deus atende? A oração de João 15. O que João 15 diz para a gente? O que João 15 diz para a gente? Permaneça em mim, eu permanecerei em vocês. Vocês pedirão qualquer coisa e o vosso Pai Celestial dará. Por que que isso acontece? Por que isso acontece? Porque quando nós estamos permanecendo em Deus, a gente pede aquilo que está no coração de Deus. A pergunta que eu faço: o que Neemias nos ensina em relação à oração? Ele vai ensinar para a gente. Primeira coisa que ele vai nos ensinar. Olha só a oração de Neemias. Eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Olha como ele começa a oração. Ele baseava a sua oração no caráter de Deus. Nós, quando estamos orando, estamos conversando, estamos compartilhando de uma vida com Deus, precisamos lembrar com quem estamos falando. Precisamos repensar isso. Eu não estou falando com o dono do cartão de crédito, do limite, do cartão que não tem limite, é ilimitado. Eu não estou falando com o gênio da lâmpada mágica. Eu estou falando com o Senhor do universo. Eu estou falando com Deus Todo-Poderoso. E eu preciso lembrar disso. Se você for observar aqui, na oração, ele mostra 3 coisas para a gente. Ele diz que Deus é grande. Que Deus é grande. Ou seja, ele mostra a posição de Deus. Que Deus é temível. Ele mostra que Deus é um Deus poderoso. E ele cumpre as suas promessas, porque Deus é um Deus fiel. Isso estava atrelado ao caráter de Deus. Eu preciso repensar a minha vida de oração. Porque talvez eu esteja orando como nós temos visto as pessoas orar, para determinar a Deus, para pedir a Deus, para falar o tempo todo, querendo alguma coisa de Deus. Olha que a oração é diferente. Ele vai orar pedindo a Deus que Deus revele o seu caráter. Segunda a orientação, ele vai orar confessando o pecado que havia na sua vida. Quando ele vai orar a Deus, quando ele se depara, ele olha para o que está acontecendo e ele fala assim: estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite. Olha o tempo da oração, dia e noite. Que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão dos pecados dos teus filhos de Israel, aos quais temos cometido contra ti. Não eram somente eles, mas ele se incluía. Eu e a casa do meu pai pecamos. A pergunta que eu faço: qual foi o último dia que você, quando orou, abriu seu coração e rasgou o seu coração confessando a Deus os seus pecados? E pecado não é só matar e roubar, não. Pecado não é só não devolver dízimo, não. Pecado é tudo aquilo que ofende a Deus. Salmo 139, 24. O que é que está ofendendo a Deus na sua vida, na minha vida? O que é que está ofendendo a Deus? O que ofende a Deus, gente? A gente está pedindo perdão por nós e pelo nosso povo também? Olha que oração.
Eu preciso repensar a minha oração. Na minha oração, eu estou pedindo a Deus perdão pelo meu egoísmo, pelo meu egocentrismo, pela minha altivez, pela minha soberba. Eu estou pedindo a Deus perdão por isso? Ou eu estou simplesmente orando e o tempo todo pedindo a Deus oração egoísta? Ele vai orar para mostrar assim: Deus perdoa. Nós estamos pedindo perdão a Deus pela liderança do nosso país. Deus perdoa os políticos do nosso país pela corrupção, pela opressão. Nós estamos pedindo a Deus perdão pela nossa omissão como igreja, porque a gente não prega o Evangelho, porque a gente não fala de Jesus, porque a gente não anuncia o Evangelho, porque a gente não anuncia a salvação, porque a gente não anuncia a vida, porque a gente está com medo da morte. A gente está pedindo a Deus perdão por essas coisas, porque Neemias vai orar e vai pedir a Deus perdão por ele e pelo povo. Ele vai se incluir, não é pedir perdão pelos outros, é por ele. Nós temos pecado contra ti, eu e o meu povo, nós temos pecado. Ele vai passar 4 meses orando a Deus, e no teor da sua oração havia confissão de pecados. Nós precisamos pedir a Deus que faça o que Davi falou lá no Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em mim alguma conduta te ofende e dirija-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo: sonda-me profundamente, vai no secreto do meu coração e traga à superfície do meu coração todos os pecados que agridem ou que têm agredido o Senhor. A pergunta é: estamos orando a Deus pedindo esse tipo de oração? Deus, traga à tona do meu coração os pecados para que eu possa te pedir perdão. Os pecados que são praticados aqui dentro, como diz Mateus 15, a boca fala do que o coração está cheio. Ou a gente, quando pede perdão, a gente pede perdão pelo outro e se exclui. É tempo de repensar a confissão dos nossos pecados. Ele diz: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti. A pergunta que eu faço: Neemias tinha uma vida corrupta? Neemias tinha uma vida corrupta? Não. Mas ele servia parte de quê? De um povo. Então, se ele servia parte de um povo, ele servia parte daquilo. Nós fazemos parte de quê, gente? Do povo de Deus, da igreja. Temos pedido perdão a Deus pelos pecados da igreja. E a igreja não é só esse gueto aqui não. A igreja de Cristo, da qual fazemos parte. Ele vai dizer aqui: temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Nós temos pecado. A gente precisa repensar isso. Eu quero fazer Hoje é um dia de perguntas. Qual foi o último dia que você orou e você não pediu nada a Deus? Você não pediu nada a Deus. Você só confessou pecados. Qual foi a última vez que você fez isso? Qual foi a última vez que eu fiz isso? Qual foi a última vez que nós fizemos isso? Se o pecado agride Deus, qual foi o último dia que a gente investiu somente para isso? Oração de confissão de pecado. Porque Neemias vai nos ensinar isso. Enquanto ele está pedindo a Deus que Deus ajude ele a entender o que está acontecendo, ele diz: nós temos pecado e por isso não estamos entendendo, e por isso as coisas estão fora do lugar. Terceiro, ele invocava as promessas de Deus. Quando ele orava: lembre-me das palavras que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos, eu os cumprirei. Então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Orar pedindo a Deus o quê? O que Deus nos prometeu. Orar pedindo a Deus aquilo que Deus nos prometeu. Então é orar pedindo a vontade de Deus. Eu vou te dar uma boa notícia. 1 João 5,14. Esta é a confiança que temos, que se pedirmos qualquer coisa de acordo com a sua vontade, sabemos que temos dele o que pedimos.
O que pedimos, a vontade dele. Se pedimos a vontade dele, temos dele a vontade. Ou seja, ele vai nos atender. A pergunta é, estamos orando pedindo a vontade de Deus ou pedindo a nossa vontade? O que Neemias nos ensina é que é preciso orar, mas é preciso saber orar. Primeiro, reconhecendo a Deus, o caráter de Deus. Segundo, confessando os nossos pecados. Terceiro, pedindo a Deus que cumpra as suas promessas. E uma quarta questão é a disponibilidade da oração. Ele vai dizer, faça com o teu servo aquilo que estiver no seu coração. Faça com o teu servo aquilo que estiver no teu coração. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos, já fizeram essa poderosa oração? Faça com o teu servo, com a tua serva, o que estiver no teu coração. Isso é poderoso, porque foi a partir dessa oração que Deus moveu o coração de Neemias para iniciar a reconstrução do muro da cidade. Talvez nós tenhamos que reconstruir os muros da nossa família, os muros do nosso ministério, os muros do nosso casamento, os muros dos nossos relacionamentos, os muros nas áreas da nossa vida. Mas para a gente reconstruir, precisa primeiro repensar, identificar onde estão os erros, abandonar os erros, tirar os entulhos, para que Deus nos ajude. Eu faço essa pergunta nessa noite. O que é que você precisa repensar hoje? E o que você vai precisar reconstruir? Todo mês de janeiro, a nossa igreja faz campanha de oração, não faz? Usa uma revista. Esse ano nós não teremos revista. Esse ano nós não teremos devocionais dirigidos. A partir de hoje, nós vamos iniciar a campanha de jejum e oração de 2021, em que nós vamos ter duas coisas. Primeiro, nós vamos ter prioridade no tempo com Deus. Segundo, tempo para orar, para jejuar e para ouvir a Deus por meio da palavra dele. Eu quero convidar os irmãos que estão aqui e os irmãos que estão em casa a iniciar a partir de hoje, dia 10 de janeiro, um período de 40 dias de oração, de jejum e oração. É no sentido mais literal. Um período de 40 dias de jejum e oração. Você vai tirar da sua vida aquilo que está te atrapalhando. O seu jejum será aquilo que está te atrapalhando de se relacionar com Deus. Segundo, você vai dedicar tempo de oração e vai começar a oração com confissão de pecados. Você vai ter tempo com Deus. Eu queria dar um desafio. Vamos diminuir o tempo das nossas redes sociais para a gente ter tempo para estar com Deus. Talvez alguém que vai fazer jejum de redes sociais. Nós vamos ter 2 momentos no dia em que nós vamos estar juntos orando. 2 momentos no dia. Nós vamos fazer a campanha juntos, cada um dentro da sua realidade, mas haverão 2 momentos que nós vamos ter juntos. Todos os dias, ao meio-dia, todos os dias ao meio-dia, eu quero te dar um conselho. Coloca o seu telefone para tocar. E aí você vai dedicar um tempo, ao meio-dia, para você estar orando com a igreja. E um segundo tempo, às 10 horas da noite, antes da gente dormir, um segundo tempo, para a gente estar orando a Deus. Meus irmãos, eu quero fazer um pedido. Vamos levar isso com seriedade. Porque a situação é caótica como a situação de Neemias. E é tempo da gente repensar para reconstruir. Repensar a situação, repensar a nossa forma de encarar o sofrimento do outro, repensar nosso jejum, repensar a nossa vida de oração.
repensar o nosso tempo com Deus. Esse é o desafio que, como líder da primeira igreja batista em Mundel, eu estou fazendo a todos os 200 membros dessa comunidade. E nós vamos usar, nós temos um grupo que a gente coloca as mensagens, e todos os dias nós vamos estar lembrando, não tem objetivo, um lembrete do nosso desafio. Porque se a gente quer reconstruir, primeiro a gente precisa repensar. Semana que vem, nós vamos estudar o capítulo 2. E nós vamos falar sobre o que acontece quando a gente ora. E o que acontece como resultado da resposta da oração de Deus. Vamos orar? Eu queria fazer um convite. Quem puder e quiser, eu queria convidar a se pôr de joelhos aqui onde nós estamos, mas você que está em casa também, numa unidade como igreja. Não é que Deus ouve a oração porque a gente fez de joelho, não. O joelho só mostra o quanto nós precisamos estar rendido diante de Deus. Você pode fazer sentado? Pode fazer em pé? Pode. Mas eu queria convidar a igreja para optar por fazermos de joelhos aqueles que podem. Se você tem problema de joelho, não faça. Se você não tem, eu quero convidar você a fazer esse momento. Um momento de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra, porque é repensar, pensar de novo, reafirmar essa necessidade é alguma coisa muito importante para nós, porque talvez chegamos a um nível de compromisso conosco, em dissociação ao compromisso contigo, que tem feito muito mal para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. A partir desse momento, Deus, nós estamos iniciando uma campanha de oração, jejum e oração, onde eu e meus irmãos estamos diante de Ti, dizendo que nós vamos tirar alguma coisa, afligir a nossa alma, tirando alguma coisa que tem nos atrapalhado, de sermos sensíveis ao sofrimento do outro, de nos humilharmos diante de Ti e de clamarmos a Ti, para a gente orar a Ti, pedindo ao Senhor que nos ajude a enxergar o que está impedindo, ó Deus, o nosso avanço e a reconstrução da nossa vida. Eu peço que sejam dias, ó Deus, em que o Senhor reconstrua a intimidade, que reconstruamos a intimidade contigo, que reconstruamos a nossa vida de oração, a nossa vida de audição, ó Deus, porque a gente vai poder ouvir a Sua palavra. Eu peço desde já que o Senhor perdoe os meus pecados, ó Deus, a minha insensibilidade, talvez a minha dispersão, a minha desconexão, ó Deus, com a Sua vontade. Deus querido, colocarmos tantas coisas no Teu lugar, talvez eu esteja colocando tantas coisas no Teu lugar, em meu coração, assim como a igreja. Então eu peço ao Senhor perdão, peço perdão pelos pecados que temos cometido. Nós também estamos adorando outros deuses, ó Deus, porque todas as vezes que nós colocamos alguma coisa e dedicamos tempo a essa coisa mais do que a Ti, aí está, ó Deus querido, nosso Deus. Talvez o nosso Deus não seja uma imagem, ó Deus, como nós às vezes conjugamos ser, ó Deus, a forma de adoração. Adoração é quando colocamos qualquer coisa no seu lugar em nossa vida, Deus. Então nessa noite eu peço que o Senhor nos mostre a cada um de nós aquilo que temos colocado no seu lugar,
aquilo a quem temos dedicado o nosso tempo, nosso coração, a nossa atenção, os nossos recursos, as nossas habilidades, as nossas lágrimas. Ó Deus, perdoa, Deus querido, perdoa, Senhor, perdoa, Deus, os pecados da sua igreja, os nossos pecados, ó Deus. Nessa noite, Deus querido, em nome de Jesus, que o Espírito Santo, ó Deus, sonde o nosso coração e traga à superfície desse coração toda a conduta que tem agredido o teu caráter, que tem ofendido a Ti com nossas atitudes, ó Deus, aviva, ó Deus, em nosso coração a Sua presença, Senhor. Que seja um tempo de quebrantamento. Deus, quebre o nosso coração, destrua todos os altares erguidos em nosso coração, diante de quem temos nos prostrados, diante de quem temos, ó Deus querido, dado a nossa devoção. E Senhor, que o Espírito Santo restaure a nossa vida, a partir, ó Deus, da Sua presença e da Sua ação, que o Espírito Santo possa nos encher. Deus, eu peço que nesses próximos 40 dias, a partir de hoje, cada um de nós que estamos aqui, aqueles que estão em casa, possam, Senhor, também ouvir a Sua voz, para que os nossos filhos se voltem para o Senhor, para que os nossos cônjuges se voltem para o Senhor, para que, ó Deus, a nossa família se volte para o Senhor, que sejam dias em que possamos sentar à mesa para partilhar da comunhão, do partir do pão, mas também da comunhão da palavra, da oração, que possamos dar as nossas mãos, ó Deus, que possamos chorar, ó Deus, a dor daquele que está ao nosso redor, ó Deus, e que a oração seja um instrumento do Senhor para nos dizer aquilo que temos que fazer como pessoas, mas também como comunidade, como igreja. Deus, não podemos continuar como estamos, não podemos ter a vida que temos tido, Deus. Por favor, Deus, por favor, Senhor, por favor, Deus, eu peço do fundo da minha alma, do fundo do meu coração, Deus, visita a sua igreja, Deus, o coração de cada crente, o coração de cada pessoa que faz parte dessa comunidade, Deus, da criança mais nova ao idoso mais experiente dessa comunidade. Deus querido, derrama sobre nós a unção, ó Deus, do Teu Espírito, o renovo do Teu Espírito, Senhor. E Deus, quando nós abrirmos a palavra, que as palavras do Senhor possam ecoar claramente, ó Deus querido, e elas possam falar poderosamente ao nosso coração. Ó Deus, por favor, nos ajude. Ó Deus, que sejam dias de intimidade, de comunhão, de quebrantamento, Deus. Sejam dias em que a gente vai ouvir a Sua voz e como igreja a gente vai responder ao Senhor. Por favor, Deus, que nada seja mais importante do que a comunhão contigo, que a intimidade com o Senhor, que nada seja mais importante do que a Sua face, que nada seja mais importante do que a Sua companhia, que nada seja mais importante do que o tempo com a Sua palavra, que nada seja mais aquecedor em nossos corações do que a presença do Teu Santo Espírito, que nada seja mais emocionante do que os momentos do encontro, que nada seja mais prazeroso do que nos alimentarmos da Sua presença. Deus, eu peço que o Senhor fale com todos os membros dessa comunidade, com todos eles, ó Deus, que o Senhor fale com todos eles, e Deus, que esse tempo seja um tempo de virada, de transformação, de reconstrução, ó Deus, para a glória do Senhor. Deus, por favor, para a glória do Senhor. Deus, não deixe ninguém do mesmo jeito, nenhum de nós, ó Deus. E essa semana, Deus, fale com a gente. Começa tratando da nossa alma, começa tratando dos nossos pecados. Deus, nos dê sensibilidade à Sua presença, a presença do Espírito Santo, para que os pecados que temos praticado possam ser, Senhor, restaurados. Ó Deus, nós possamos ser restaurados, reconstruídos. Por favor, Senhor, nos ajude. Não deixe a igreja continuar fria. Não deixe a igreja continuar, ó Deus, desconcentrada, desconectada. Não deixe a igreja viver no entretenimento. Não deixe a igreja viver, ó Deus, essa vida que tem vivido. Não, Deus, por favor, nos faça chorar por nós e pelos outros. Nos faça sofrer por nós e pelos outros. Nos convide a um jejum, ó Deus, ao tempo da aflição da alma, naquilo que nos atrapalha.
e uma dedicação à oração. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém. E amém, Deus. A gente vai embora, mas antes nós vamos cantar uma canção. Eu queria pedir a você, assim como você está, não tem problema, que você fizesse dessa oração cantada o seu compromisso com Deus, nesse tempo de 40 dias de oração, jejum e oração. Já determinei em meu coração, tenho muros pra reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. Romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Determinei em meu coração, tenho muros pra reconstruir. Dessa obra eu não abro mão. E como Neemias eu hei de romper as barreiras e seguir debaixo da proteção do meu Deus. Eu sei que eu vou conseguir reconstruir meus sonhos, reconstruir corações, edificar os muros destruídos pela dor, reconstruir famílias, reconstruir o amor, segundo a boa mão do meu Senhor. Reconstruir meus sonhos, reconstruir
de Deus. Uma semana de jejum e oração, amém? Deus abençoe você. Obrigado aos convidados e convidadas pela presença. Vão na paz. Uma semana de muitas crises, de muitos conflitos, de muitas lágrimas, de muita tristeza diante de Deus, mas uma semana de reconstrução. Deus abençoe. Vão na paz. Você que está em casa também, Deus te abençoe da mesma maneira. Amém.